É chegado o reino de Deus, e os sinais acompanham os que creem. Demônios estão indo embora, porque já perderam na sua vida. Seus inimigos estão sendo destronados agora. Reino da luz. Uma pequena esperança, faz uma certeza de que vai chover. Então eu te convido a cantar, porque essa música provoca milagre. Chuva de bênção, chuva de sinais. É o sinal de que vai chover na sua vida. A fé vê antes de acontecer. Contemple pela fé a sua casa restaurada. Contemple pela fé a sua vida profissional restaurada. Contemple pela fé o seu ministério restaurado, os dons restaurados. O poder de Deus está desenterrando talentos nessa noite. Ele vai estar operando. A glória do Senhor está nesse lugar. Eu vou passar nos corredores, mas a glória do Senhor vai tocar a tua vida. Você será renovado, você será curado, você será batizado no Espírito Santo. O coração de você vai tocando e vai renovando. Deus faz a estéreo gerar filhos. Muito mais são os filhos da estéreo. A alegria da salvação, que ela possa viver aquilo que pessoas curadas não podem viver. Glória de Deus. A glória de Deus enche a vida dela. Em nome de Jesus. Leva cura para tua casa. Leva poder de Deus para tua casa. Leva poder de Deus para tua cidade. Eu te chamei, diz o Senhor, e te escolhi e te consagrei profeta às nações. Não estranhe o processo, não estranhe a solidão, porque a tua família, a tua família, na tua família serão benditas muitas famílias da terra. Tu e a tua casa, tu e o teu lar. Há uma brasa acesa aqui, há uma chama aqui, há um desejo de pregar a tua palavra, e há um povo que te espera para que a tua palavra, Senhor, seja pregada. Levanta ele, Pai, prepara ele. Glória de Deus está enchendo essa casa, está enchendo esse lugar. Eu creio no poder transformador do Evangelho. Vou passando no corredor, mas o Espírito Santo está passando de coração a coração, de alma a alma, vivificando o Espírito, transformando, renovando, convertendo pessoas, libertando pessoas, livrando dos vícios, indo na casa daquela mãe que chora, daquela mãe que ora. Suas orações são ouvidas, seu povo não será envergonhado. Ei, vai passando, Senhor, e vai tocando, vai avivando do Espírito Santo, vai revestindo de glória, vai revestindo de poder. O Senhor levantou homens simples na terra para mostrar o teu poder, para mostrar a tua glória. Enche ela, Pai, enche o Espírito Santo. Renova ele, levanta o ministério dele. Entrega a cidade de Porto Alegre para ele, Senhor. Entrega, Senhor Deus, aqueles bairros. Entrega, Senhor, eu, em nome de Jesus, abençoa esse casal para ser um fecha, para alcançar o alvo. Deus te levanta hoje. Ei, nem portas. Ei, vem glória. Toca, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estranhe o processo, não estranhe o processo. Enche, Pai, enche e renova. Cantará lá maná. Em cada vida, vai enchendo, vai tocando, Senhor. Toca nele, toca nela, Senhor Deus. O Senhor sabe as angústias do coração do homem. Só o Senhor conhece o pensamento, mas o Senhor que sonda os corações. Ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Renova a saúde, renova a força, renova a fé, renova, Senhor. Acende uma chama, a chama do Evangelho. Enche, Pai, enche todos que te servem, todos que te amam. Coloca no centro da tua vontade, faz o teu querer. Faz, Senhor. Alguém tem pedido, faz de novo, Senhor. Propósito. Deus te colocou em lugares que você pediu, mas agora honre o Senhor. Obedeça ao Senhor. Contigo, provoque milagres. Uma unção em ti de conquista, de domínio, em nome de Jesus. Nesse momento você pode
pode fechar os teus olhos e você pode pedir um milagre para Deus. Fale com Ele agora. Algo que o Senhor está queimando no teu coração é o Espírito Santo. Os milagres não acontecem se não for profetizados antes. Profetiza o teu milagre. Tem alguém que está pedindo uma cidade para o Senhor Jesus. Deus, eu quero uma cidade. Caleb pediu uma cidade para Deus. Deu uma cidade para ele. Ei, você está pedindo uma pessoa para Deus? Você está pedindo a conversão de alguém? Não há impossível para Deus. A única coisa que toca o Senhor não são as tuas lágrimas, não é a tua dor. O que toca o Senhor é a tua fé. Tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mudar montanhas. Então ore: Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu quero viver milagres. Quem diria que o sangue de um poderia perdoar todos os pecados da humanidade? Não é natural. Você serve um Deus de milagres. O sangue de um único homem, mas ele não era só um homem, ele era Deus que se fez homem e habitou entre nós, o único que nunca pecou, para perdoar os teus pecados, para que você também fosse justificado por causa do sangue dele. Abre sua mão assim e diga: Senhor, eu quero viver milagres. Quando orava, ela dizia: dai-me filho, senão eu morrerei. Deus dá milagres para quem tem desejo de milagres. Você está conformado com as coisas do jeito que estão? Deus não toca os conformados, Deus toca os inconformados, aqueles que querem ver o agir de Deus. Acho que hoje é uma boa noite para o mar se abrir, não é verdade? Quantos querem ver o mar se abrir na tua frente? Então eu creio que você verá, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a este culto, o melhor lugar para estar. Você que também nos assiste, cultue conosco, prepare o seu copo, o cálice, o pão. Tem gente que está cultuando à distância, não pode estar aqui. Nós os amamos. E você que está aqui, eu creio que Deus operou grandes coisas nessa noite já. Você vai perceber durante a semana algo que estava fora do lugar foi para o lugar, e você vai perceber: o que aconteceu? Sabe por que eu falo isso? Teve uma senhora que testemunhou para nós, até eu gravei o testemunho dela, passei no grupo, né? Que ela disse que ela veio aqui duvidando dos milagres, né? E ela ficou duvidando até na hora que eu estava orando. Ela estava: não, mas acho que não. E ela foi para casa e daí na semana ela percebeu que estava curada. Meu Deus, que Deus é esse? Ele cura quando você tem fé, cura quando você também está duvidando. Eu é que não duvido. O amor do Senhor é tão grande por você. E a senhora é uma mulher de muita fé também. Ela estava testando a Deus e Deus comprovou para ela. E ela é uma bênção nas nossas vidas, amém? Quem nos visita hoje primeira vez desse lado, levante a mão para que a gente possa te ver. Tem alguém que nos visita a primeira vez? Não, a igreja está cheia, não tem visitante desse lado aqui. Alguém nos visita aqui, levante a mão para que a gente possa te ver. Ali, mãos levantadas, sejam bem-vindos lá atrás. Bem-vindos em nome de Jesus. Aqui alguém nos visita? Lá, bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Profetizamos o avivamento. Aí vamos falar daqui o tempo. O que eles estão falando? Avivamento, o mundo aí está em trevas, mas nós estamos profetizando o grande avivamento que virá sobre a terra. Nós já temos experimentado os sinais do avivamento. Nós vamos experimentar muito mais. O sacudir dos últimos tempos. O povo invocará o nome do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse mundo precisa conhecer Jesus. Precisa saber que existe a solução. Que existe um Salvador. Existe um Senhor. E existe um Mestre. Amém? Glória a Deus. E o que mais que eu tinha que falar? Pregar? Já tem Zolziano aqui, Cauã está de férias já, Cauã. Glória a Deus. A Carol vem semana que vem, segunda? Não. Final de semana tem CIES lá em Balneário Camboriú. Começa na sexta-feira. Evento maravilhoso lá feito pelo apóstolo Pedro Medina. Nós estaremos lá. Mas domingo estaremos aqui pregando também. Nós voltamos no domingo. Então se alguém ainda quiser ir, aí tem ingressos ainda. Tá bem? Deus abençoe a todos. E a palavra de hoje, Charlie, o que nós vamos pregar? O que você quer ouvir? Sabe que Deus pode falar com todo mundo ao mesmo tempo? Sim, é para todos a palavra. E não é para os que não vieram. Claro, quem está assistindo também. Para você que vai assistir agora depois, também é para você. Mas eu quero vamos falar de Jesus. Abra sua Bíblia, João. Vamos ver onde é que nós vamos começar a palavra de hoje. João 6,38. Como pregar sem palavra, né? Temos que ler a palavra. Olha o que Jesus disse lá em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Próximo versículo. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca,
mas que o ressuscite no último dia. Amém? Então, o Senhor Jesus é um modelo para todo cristão. Jesus é um modelo excelente, é o único modelo a ser seguido, é Jesus. O apóstolo Paulo até lhe diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Jesus é um modelo estabelecido por Deus. Então ele era o cara aqui na terra. Jesus era o cara, ele veio, ele era Deus, abriu mão da glória, nasceu de uma virgem, nasceu no meio de milagre. Quando jovem estava entre os doutores da lei discutindo sobre os negócios da casa do pai dele. Lembra que ele foi esquecido por Maria e José, mas ele estava no templo falando com os anciões e eles se admiravam da sabedoria daquele menino. E ele disse para a mãe dele: não importava para vocês saberem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Que tal? E ele fala assim mesmo: negócios do Pai, questões do reino de Deus na terra. Como plantar o reino de Deus na terra? Como que o Senhor Deus seria conhecido na terra? Bem, Jesus, se ele era o cara, ele poderia ter um pouco de arrogância, um pouco de orgulho no falar. Mas esse versículo mostra a obediência total, inquestionável, obediência total ao Pai. E ele diz: porque eu desci dos céus. Olha de onde ele veio. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu pergunto para você que chegou tão lindo nessa noite, porque só tem gente linda aqui dentro. Você tem feito o que da sua vida? A tua vontade ou a vontade de papai? Porque não é a mesma vontade. Quer dizer, leva um tempo para conhecer a vontade do Pai. É isso que a igreja faz, é isso que a igreja cristã faz. Torná-lo conhecido, para que todos possam conhecer a vontade do Pai. Aqui Jesus está falando específico do povo. E a vontade é essa, que todos que Ele me deu, nenhum se perca. Jesus não queria perder ninguém. E eu ressuscitarei todos no último dia, aqueles que crerem em mim. Você crê na ressurreição ainda? Meu Deus, sábado eu fui fazer o sepultamento do sogro da Lídia. Tá aí, eu vi ela. Lídia, eu falei. E sepultamento nunca é bom de fazer, sabe? É ruim. A pessoa está partindo. E aí eu fiquei pensando quando voltava, porque tem gente que vive como se nunca fosse morrer, mas também que morre e nunca viveu. Nunca viveu, porque você não será pleno se você não estiver dentro do propósito do Pai. Como conhecer a vontade do Pai? Jesus, eu estou falando da humildade de Jesus. Então ele não fazia a vontade dele, mas a vontade do Pai dele. Um outro versículo que fala isso, você conhece lá no Getsêmani, quando ele estava lá suando sangue, porque ele sabia que ia ser torturado e crucificado. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então ele fez a vontade do Pai. Ele conhecia tanto o Pai que ele fazia a vontade do Pai. E ele diz numa parte da Bíblia, ele diz: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazendo. Então eu fico repetindo as coisas que o Pai faz. Gálatas capítulo 4, projeta para eles aí, Gálatas 4, do 1, vai dizer assim: que o filho, enquanto é menor, enquanto ele é imaturo, ele não difere do escravo. Para alguém que lê e não entendia direito, digo, pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui está falando de amadurecimento na fé. O filho, mesmo sendo filho, se não amadurece, ele não difere nada do escravo da casa. A pergunta é para os membros da família Aba no culto de ceia: você já tem a mentalidade de filho ou continua com a mentalidade de servo, de escravo? Tem um livro do Luciano Subirá que fala maturidade, acesso à herança plena. Faz anos que eu li esse livro e agora eu lembrei dele. Não estava na mensagem, tá, pessoal? Só estou sendo inspirado para dizer para você que você só terá acesso à tua herança quando você amadurecer na fé. Se você continuar sendo bebê na fé, criança na fé, adolescente na fé, Deus não vai poder. Sabe por quê? Tá, você tem teu filho. Vocês têm filhos? Que idade tem? 5 anos. É teu filho. Você dá a chave do carro para ele dirigir? Mas é filho? Oficina não tem? Se tiver um funcionário da oficina, o funcionário vai pegar a chave do carro e vai levar teu filho, porque ele tem carteira. Aliás, você dá para ele também a casa para ele cuidar, a chave da casa. Filho, pode passar na casa da praia no final de semana, porque ele é criança. Ele é, além de ser menor, crime, né? Menor de 18 anos, chave de... Mas aqui nós estamos falando do acesso à herança, do acesso às bênçãos. Pastor, cadê as bênçãos prometidas? Terra que mana leite e mel. Cadê a bênção?
Cadê a casa? Cadê o carro? Cadê o emprego? Cadê... Deus não dará para você enquanto você não amadurecer. Você não tem condições de administrar a bênção que está preparada já para você. Por isso o culto aqui na família Abba é sempre um culto de amadurecimento. A cada culto, de glória em glória, estamos sendo transformados. Aqui a palavra não massageia o ego de ninguém. A palavra vem dos céus, passa por mim, me judia bastante, me maltrata bastante. Depois eu entrego para vocês. Porque primeiro o Senhor trata aí. Aí eu fico vendo essa questão de amadurecimento. E a grande revelação dessa noite, isso aqui é só a introdução para a palavra da noite, que é o povo de Israel, o povo de Deus, sendo direcionado à terra da promessa. Mas por que 40 anos no deserto? Deus poderia tirar o povo do Egito. Eu estou falando para crente que conhece a palavra. Tirar o povo do Egito. Nós pregamos na Páscoa, ensinamos a marca do sangue do Cordeiro, a libertação do povo. Foram libertos numa noite do Egito e foram levados para o deserto. Deserto, diga para o irmão do teu lado, escola dos conquistadores. O que é o deserto? Escola dos conquistadores. Porque ali tem gente que fica na libertação, sabia? Eu falo para todos os novos membros, para os membros da igreja, olha, na vida de todo crente tem o libertador e tem o conquistador. São duas unções. Moisés liberta o povo do Egito, mas ele não conquista a terra prometida. Aí precisa de uma nova unção. Aí vem Josué, com uma unção de conquista. E é a unção que eu tenho explicado que está sobre a família Abba. O problema é que para muitos de nós, muitas vezes o Senhor tem que gritar como gritou com Josué. Josué, levanta-te. Moisés, meu servo, é morto. Agora eu serei contigo, como eu fui com ele. E onde tu pisar, eu estarei contigo. Medita nesse livro de dia e de noite, e tudo o que tu fizer, tu será bem sucedido. Mas aqui ele está falando já no final dos 40 anos. Irmãos, então Deus poderia tirar o seu povo do Egito, pela libertação do sangue nas portas. O sangue de Jesus simboliza isso. O sangue do Cordeiro nas portas, o anjo da morte passou. O povo foi liberto. O faraó disse, tira esse povo daqui. Podem ir adorar o Deus de vocês no deserto. O povo disse, não, mas não vão sem nada. Levem as riquezas do Egito. A transferência de riquezas acontece só para aqueles que crê. Então as riquezas, ou muita prata, o pessoal dos Egito, está na Bíblia, deu para o povo de Deus sair pelo deserto. Então, libertação. Mas a libertação tem uma finalidade. Nós somos libertos por Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e nos liberta. Aí às vezes passa por uma ministração, aí passa, sei lá, um aconselhamento, uma manifestação na igreja. Somos libertos. E agora? Vamos desfrutar da liberdade. Agora nós temos que conquistar cidades, nações. Mas isso é do pastor? Não, isso é de Jesus. Venham os cansados, sobrecarregados, eu aliviarei, vou libertar vocês. Agora vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Então depois, e tem gente que, tá pastor, cadê os cultos de libertação? Quero ver as pessoas tremendo aqui, gritando, endemoniado aqui na frente. Irmãos, onde o reino de Deus é chegado, os demônios pedem licença e vão saindo. Eles vão saindo e você está liberto. Só que você quer ficar assistindo e contando coisas do passado, porque você não quer conquistar, porque você está com preguiça de pôr o pé para as muralhas cair, obedecer a Deus ao ponto das muralhas cair. E é isso que eu estou falando de obediência no dia de ceia, porque o princípio da ceia é Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Adão desobedeceu e entrega o governo, desobediência a Deus. Mas como obedecer o quê, pastor? A palavra de Deus. Mas como assim? Bom, é um livro que você pode comprar. Ou se você pedir hoje, se você não tem, alguém vai te dar. Se você é mais novo, você pode baixar no seu celular e você pode ler na versão que você quiser. Mas conheça a palavra de Deus. Conheça a essência de Deus, para não desagradá-lo. Porque o que mais destrói um povo é desagradar a Deus. É desagradar. Mas tá, vamos lá. Deus poderia ter tirado o povo e levado direto para a terra que manda leite e mel. Mas o povo estaria com uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de idolatria, de pecados, de escravo. Eu sei que você quer que eu abra sua Bíblia aí, Êxodo 14, e vai falar da abertura do Mar Vermelho e do sepultamento dos inimigos do povo de Deus. E hoje serão sepultados os teus inimigos, invisíveis e os visíveis, em nome de Jesus. Deus matou o faraó, afogou no mar. E a Bíblia diz, o profeta Miqueias diz que Deus vai lançar os nossos pecados no mar do esquecimento também.
Então essa palavra hoje é libertadora para libertar pessoas que estão sendo acusadas pelos seus próprios pecados. Porque na condição de filho de Deus, você não é mais escravo do pecado. Você peca se quiser. Não pode dizer mais que é escravo. Eu sou escravo. O Êxodo 15 vai contar a história, vamos ler um pouquinho, não vamos ler tudo, mas vamos ler um pouco. 14:1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentarás o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. O que está acontecendo aqui? Deus liberta o povo através das 10 pragas. A última, a morte dos primogênitos, só se livrou quem tinha a marca do sangue nas portas. O povo sai e ele está perto. Alguns historiadores dizem, seria 40 dias o caminho. Outros estão dizendo agora 2 anos. Era 2 anos até a terra prometida. E eles estão indo e de repente Deus diz para Moisés: diga ao povo que volte. Eles caminharam um dia, o Senhor diz para eles: voltem e acampem-se na frente do Mar Vermelho. Aqui já nos deixa um princípio. Às vezes o voltar para trás é uma estratégia de Deus para a sua vida. Porque eles não estavam preparados para ver os inimigos, os filisteus, os jebuseus, todos aqueles eus que eles iriam enfrentar. Então Deus traz eles para o deserto. Deus traz para um caminho mais difícil, porque Deus quer tirar o Egito de dentro deles. Eles já tinham sido tirados do Egito, mas agora eles precisam ser levados para um deserto, para que a mente deles seja transformada. E Deus ali naquele deserto começa a realizar sinais e maravilhas no meio deles. E começam a aparecer aquelas mentes com sofismas tão poderosos que não foram libertos durante os 40 anos. Que continuaram olhando para trás. Olha só, quando eles estão na frente do mar, eles estavam quase escapando, Deus manda voltar. Mas eles não estavam sozinhos, é outro princípio. Quando Deus te manda para o deserto, se é Ele que te mandou, Ele não te manda sozinho, Ele vai junto. E eu não ouvi nenhum glória a Deus, Ele vai junto. Você está muito quieto. Glória a Deus, porque Ele vai junto. Como que Ele ia junto? Com uma coluna durante a noite de fogo, para aquecer eles. Olha a fidelidade de Deus. Uma coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não queimasse eles no deserto. Assim estava Deus sobre eles. Só que aqui, quando Deus diz para Moisés orientar eles para voltarem, eles não compreenderam nada. E eles ficaram revoltadíssimos com Moisés. E eles começaram a falar: não era melhor termos morrido lá no Egito? Não tinha sepulcro suficiente para morrer lá? Por que nos trouxe para a família? Quer dizer, por que nos trouxe para o deserto? Por que nos trouxe para morrer aqui? O mar e o exército está vindo, o faraó está vindo, enfurecido com seus exércitos e seus cavaleiros. Versículo 12 do capítulo 14. Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: olha o povo murmurando. É isso que eu falei. Eu vou ler alguns versículos, eu vou falar alguns versículos, eu leio para comprovar que o que eu estou falando está na Bíblia. Depois eu não leio mais, só falo. Tá bem? Mas olha o que eu falei. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E o versículo da noite, que seria o versículo chave para você que gosta de versículo de pôr em geladeira, porta de carro, porta da casa, põe esse aqui. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fiquem calados, porque o inimigo que você está vendo hoje, nunca mais o verei. E esse é o propósito da mensagem de hoje. Para você que chegou aqui e seja assim aquele culto que você nunca mais será o mesmo, se você obedecer essa palavra. Se você crer nessa palavra. Porque tem pessoas que vieram, já foram libertas, mas o inimigo continua perseguindo. E qual é esse inimigo? Bem aí, só o Espírito Santo e você sabem. Tem inimigo que é aquele vício, que atrasa a tua caminhada, teu desenvolvimento na fé. Tem inimigo que é mais forte que você, é o Golias. E você não resiste aos vícios
que parecem prazerosos, mas te destrói a tua vida, o teu casamento, destrói a tua família, rouba a tua moral, rouba a tua autoridade espiritual, rouba tudo. Para você continuar sendo um escravo, poderia estar no Egito, mas não está mais. Foi liberto, mas está escravo no deserto. Mas o deserto é realmente porque Deus quer te libertar. E aqui ele diz, olha, está vendo os inimigos? Nunca mais os vereis, se você crê. Sabe? Porque depois, eu já vou contar o final, posso contar o final? Meu Deus. Deus diz, por que clamam a mim? E ele diz, olha o povo ali, olha o mar aqui, não tem, morreremos. Aí, Deus diz para Moisés, Moisés, por que clamam a mim? Diga ao povo que marche. Mas como marchar? Eram milhares de pessoas escravas. O que marcha são exércitos. Mas Deus, mesmo que você ainda seja escravo, Deus te vê como um soldado do reino, um exército preparado. Por isso nós não seremos um grande povo, nós seremos um exército marchando, conquistando territórios, conquistando espaço. Porque a função deles não era ficar na libertação, era conquistar as terras, meus irmãos. Eles precisavam guerrear com todos aqueles povos. Para conquistar o teu espaço, o lugar que é teu, você vai ter que guerrear. Deus te libertou, te dá um espírito de poder e de ousadia, para você chegar lá no teu trabalho amanhã e desenvolver melhor que o outro. Servir melhor, fazer melhor. E eu duvido que o teu patrão não vai enxergar. E Jesus disse, e se o teu patrão não vê, o meu pai vai ver e vai te honrar. É um princípio tão claro, tão óbvio. Faça tudo como para o Senhor. Mas esse aqui não é de Deus, esse patrão aí é ladrão, vou roubar dele. Então você quer lutar com os filisteus usando as armas dos filisteus. Então você não é cristão. Cristão usa a arma do cristão. Então, eu ia contar o final, né? Por que clamam a mim? Diga ao povo que marche. Talvez você está clamando faz tempo. E ora, e jejum. E tem que orar e tem que jejuar, é uma parte. Mas a outra parte é levantar e marchar. A outra parte é enviar o currículo. Outra parte é bater na porta, é pedir o empréstimo. Outra parte é falar com o teu superior, é falar com os irmãos, é buscar um cursinho de finanças. Aí para um retiro de casar, meu casamento não está bom. Mas eu nem escrevi para o retiro. Sabe, tem partes que é nós que vamos marchar. Porque marchar depende do nossa disposição. Então Moisés, para que clamou a mim? Diga ao povo que marche. E aí, tem algo que acontece aqui. Moisés levanta o cajado, o Senhor sopra o mar e o povo passa seco no meio do mar. E é um grande milagre. Olha, eu falei tão rapidinho, ninguém nem deu glória. Como esse pastor é fraco, né? Como se eu tivesse. Mas aquele povo foi liberto. Esse grande milagre, o mar vermelho. Essa história ficou e será conhecida para todos sempre, amém. Ela é bem pregada, mal pregada, pregada de qualquer jeito, pregada bem elaborada. Mas Deus abriu o mar para o seu povo passar. E você viu que o irmão aqui, eu alonguei a pregação a primeira vez dele, né, Alex? Aqui, ministrando. Ele não sabia, estava programado os louvores. Eu saio pelo meio porque é o Espírito Santo aqui que conduz. Ele é o pastor principal da igreja. Eu estou lá e aí ele puxa a musiquinha do mar. Então eu não sabia que ia pregar isso, né? Porque nós estamos tudo conectados no Espírito Santo. Quando aquele irmão da recepção te recebeu e te apertou a mão, já era Deus apertando tua mão lá na rua. Já era Deus te valorizando. Talvez você nunca foi bem tratado lá na rua, mas aqui na igreja você é bem tratado porque Deus já te trata como um soldado do reino. E tudo que a gente recebe, a gente dá, e um dia você vai estar servindo, você vai estar abençoando pessoas. Muito bem. Deus abre. O povo passa. Mas quem vem atrás? Quem vem mastigando, com ódio, com raiva? Faraó, que oprimiu o povo de Deus por 400 anos no Egito. 400 anos? Me ajuda aí, pastora. 400 anos. O dia que eu vou pregar aqui, vou contar como eles foram parar e o que eles ganharam quando foram morar no Egito. Os pais de José, né? Jacó. Tá, mas vamos aqui. O povo passaram, o faraó vem atrás. Aí Deus, o que Deus queria? Ser glorificado em faraó, ué? Ele queria que todos da terra soubessem o que ele ia fazer pelo seu povo. Um povo escravo, um povo que fazia tijolos, que construía. Deus queria ser glorificado neles, porque esse povo era o povo de Deus. Por que Deus ia ser glorificado neles? Porque Deus falou para Moisés, Deus sempre vai usar um homem de fé, por isso Deus quer te usar, e você está sentado, travado. Hoje o Senhor está arrancando tudo que te trava para você profetizar. Deus disse para Moisés, levanta o cajado aí, porque eu quero fechar o mar de novo. Olha a ideia de Deus, né? Só que quem está no meio? O faraó e todo o seu exército. E o que aconteceu? Quando Moisés, o vento liberou o mar e o mar se fechou. E foram mortos. E se cumpriu a palavra, porque esses inimigos que você está vendo, tu nunca mais verás. Sepultou no mar. O faraó foi sepultado, foi apagado da história. E aí, o povo foi liberto? Foi liberto. Mais uma vez. Mas entrou para a escola dos conquistadores. E aqui começa a história, Renan, aí de Deus com seu povo no deserto.
Depois desse grande milagre, mas o povo ainda não estava preparado para entrar na terra. O que tinha na promessa? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Pode projetar para eles? Projeta todo o 8, para eles cansados de Bíblia hoje. Olha a fidelidade de Deus. Aqui já é depois dos 40 anos. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para o cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra. E o Senhor jurou a vossos pais: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Meu Deus, Ele deixou o povo ter fome, para poder dar o maná. Ele provou. Então alguém está passando pelo deserto, pela prova, e achando que está abandonado por Deus. Não, meu filho, você se matriculou na escola do Senhor, e Ele te levou para o deserto. Ele te levou para ter um tempo com Ele, e esses tempos com Ele, meu Deus, podem ser longos ou podem ser bem curtos. Versículo 13, Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Sabe aqueles que ficam orando para o culto terminar, para poder ir comer, encomendar os cachorro-quentes do Moisés e os hambúrgueres do Jason? Mas eu vou falar de todo mundo que vende coisa agora, meu Deus, que bênção. Ah não, tem cantina hoje ali na frente, cantina dos irmãos para o retiro de casais. Me falar que os pastéis estão maravilhosos. Mas aqui ele está dizendo, tem gente que fica assim, eu preciso alimentar, estou com fome, termina o culto. Mas aqui o Senhor já estava dizendo, você tem que passar fome às vezes para entender que nem só desse pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que se alimenta o teu espírito? É com a palavra de Deus. A tua carne é com essas delícias que os irmãos fazem. Mas aí você fica carnudo. Mas se você ser firme espiritualmente, é com palavra, com culto, com adoração, com devoção, com entrega, com louvor. Então Deus estava ensinando. Como é que os professores falam quando a aula é didática? Deus é muito. Olha só a fidelidade. Nunca envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Que milagre é esse, irmãos? Os homens saíram do Egito, Jackson, com a mesma roupa, e andaram 40 anos no deserto e não envelheceu a roupa. Isso quer dizer que tem um princípio aqui também, que a gente vai falar na terça também, alguma coisa talvez sobre isso. Talvez quando você está num deserto financeiro, não é o momento de comprar muita roupa. Deus nem deixa envelhecer aquela roupa. Mantenha a roupa. Por que está com essa roupa sempre, irmão? É porque eu estou no deserto. Quando chegar na terra prometida, você vai me ver com os vestidos. Vou estar mais linda que a égua do faraó. Lembra da Bíblia? A Bíblia fala essa linguagem lá. Eu sabia que é um sorriso de vocês. E na Bíblia, quando encontra uma mulher bonita ali nos templos de Salomão, ele dizia, é como porque as éguas do faraó eram as mais cuidadas, e mais belas, e mais caras. Era como os carrões de agora, né? Mas então, guarde esse princípio. Deus nem deixa envelhecer tua roupa. E aliás, falando em roupa, chegou a nossa campanha do agasalho. Jairo e Adriana estão cuidando disso, e tem uma caixa ali fora. Traga na terça, traga na quarta. Traga a roupa que você não usa, mas roupa em condições para que outras pessoas possam usar. Não é aquela rasgada, aquela meia rasgada você bota fora. Ou costura e traz. Então, nunca envelheceu a tua roupa, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temerdes. Quero falar só coisa ruim? Quero falar da terra boa que Ele vai dar, que era a promessa desde lá do início, que é onde Ele vai nos colocar. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa. Diga aí, terra boa, olha para ele, suspira fundo. Porque na época as pessoas viviam de plantações, então a terra tinha que ser boa. Terra de ribeiros, de rios, águas, de fontes. Olha onde o Senhor quer te levar. É para os mananciais, é para lugares bons, de mananciais que saem dos vales, das montanhas. Eu acho que estava levando ali para a serra, né? Terra de trigo e cevada, de vides e de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. É a promessa de Deus para o seu povo. Ele só está educando. Ele não queria levar os mentes escrava direto para uma terra assim, sabe por quê? Eles iam comer tudo num dia só. Eles iam distribuir tudo, ficar sem nada, e no outro dia, Deus, cadê? Sabe a questão que eu falei antes do Gálatas 2? Enquanto o filho é pequeno, é menor, e nada difere do escravo, porque tem que buscar maturidade. Vamos fazer um exercício aqui para sabermos se você é maduro. Se você é maduro não, se você é escravo. Meu Deus. Se você é escravo, você tem identidade de filho. Sabe que o nome do nosso grupo de jovens é identidade? É que é fortalecer a identidade dele para saber que são filhos, que não são escravos. Mas olha a mentalidade de escravo, tá? Escravo, o que seria um trabalhador hoje?
Se você é um trabalhador CLT como eu fui a vida toda, até ser chamado para o ministério, então eu tinha que chegar às 7 da manhã lá na fábrica de sapato, com os meus 14 anos, e saía às 6 da tarde, parava às 11h30 para almoçar, voltava 1h30, era assim os horários. Tinha 5 minutos de intervalo para sentar para comer um lanche, depois tocava uma buzina, assim, era 400 funcionários trabalhando, todo mundo fazendo sapato. Trabalhei nisso durante 10 anos. E aí tinha um auxiliar, um chefe e um supervisor, que ficava andando assim ao redor e olhando. E vendo se a gente estava conversando com outra pessoa atrás, e via, não pode conversar. Era assim, não sei, deve ser assim, não sei se é assim. Fábrica de calçado. Mas como todas as empresas, se você tem que chegar num horário, sair num horário, produzir o que te pedirem, e a tua vida está andando em ciclos. É o zigue-zague dos 40 anos. Mas o Senhor tem uma terra que manda leite e mel para os seus filhos. Mas aí tá. Então, eu era muito bem. Depois eu era promovido, sempre fui promovido nas empresas. Pegava um carguinho, alguma coisa. Por quê? Porque eu me dedicava. Fazia hora extra, fazia um monte de coisa. Mas eu sabia ser supervisionado. Eu era um bom escravo. Estamos falando aqui dos escravos do Egito. Agora, se você saiu disso, saiu do CLT, agora você é um empreendedor. Agora você tem o seu próprio pequeno comércio. Aí você chega a hora que você quer. Produz o que você quer, sai a hora que você quer. Folga o dia que você quer. Parabéns. Mas você continua no zigue-zague do deserto. Sabe por quê? Estou confundindo você, né? Porque você só sabe produzir bastante quando tem um supervisor sobre você. Você não crê que Deus está vendo todas as coisas. Você faz quando te supervisiona, quando te mandam. Você produz, você cumpre o horário quando vão descontar de você. Agora, se você trabalhando para você, e você olhar para Jesus, Ele vai dizer assim, aí eu não faço mais o que eu quero agora. Eu não chego o horário que eu quero chegar, eu não saio o horário que eu quero sair. Eu não folgo o dia que eu quero folgar, porque eu faço o que precisa ser feito. Eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, porque eu vou produzir para abençoar minha casa e a minha família. Então eu já não faço mais, mas eu faço o que é da vontade do meu Pai. Você entendeu que a tua vontade é contra você? Gênesis capítulo 4 vai dizer isso. O teu desejo será contra você, meu irmão. Cabe a ti dominá-lo. Que isso, pastor? Estou falando. Então por isso muitos irmãos não estão preparados para serem patrões de si mesmos, porque eles se dariam folga 2 vezes por semana. Você sabia que Deus, lá nos mandamentos, mas o que tem a ver com Deus? Deus nos mandamentos aqui, eles estão aqui. Deus quer levar eles, o povo escravo, para a terra da promessa. Mas antes de chegar lá, Deus chama ele para o monte e diz assim, ó, vou te dar os mandamentos. Vou falar nos mandamentos sobre espiritualidade, sobre serviço, sobre patrão, sobre empregado, sobre pai, sobre mãe. E vou falar assim, ó, e 6 dias trabalharás e no 7º dia tu vai descansar. Sabia que isso estava sendo debatido agora lá no escala 6x1. Foi Deus que deu. Não tenho ouvido com política, nem sei quem defendia e quem acusava isso. Mas está na Bíblia, está nos mandamentos. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, empreendedor, família Aba, trabalhe 6 dias e descanse no domingo e venha na igreja. Porque o domingo é do Senhor. Está na Bíblia. Eu vi um irmão dormindo agora, eu não consigo entender. Eu estaria... Lembra daquele pregador do avivamento? Cadê o Luan tá aí, não? Ele me contou, eu li no livro, nós estávamos conversando assim, o cara começava a pregar, os irmãos começavam a ver o inferno se abrir ao redor deles, eles se arrependiam e aceitavam Jesus. É um dos avivalistas, esqueci o nome dele agora, que ele pregava só sobre arrependimento e sobre o inferno. Quem lembra? Ai, o Ariel é bom demais, né? Jonathan Ware. Fala aí o que ele pregava. Vem cá, sobe aqui. Conta só essa parte do livro, tá? Eu confio nele. Na verdade, Dona Edward tinha um sermão muito famoso que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele, a história fala, né, que era um homem franzino, escondido atrás daquela página, no qual ele orou, se debruçou em jejum e oração. Enquanto ele lia aquele sermão, os irmãos que estavam no templo se agarravam nas estruturas porque sentiam que o chão estava aberto, eles iriam ser consumidos pela ira do Senhor. E esse era o poder dele. Ele falava, batiza esse sermão com fogo. Então não era alguém muito eloquente, era alguém atrás de uma folha com óculos assim, escondidinho, e as coisas aconteciam. Obrigado, Ariel. O nosso líder dos jovens, pessoal, é uma bênção eles. Olha só, pecadores nas mãos de um Deus irado. Não quero dizer isso, tá? Que quando eu vejo um irmão dormindo, eu fico orando para que você abra. Quando ele acorde, ele veja assim. Mas eu gosto do pastor Cláudio Duarte, que disseram para ele assim, ó, ô pastor, o que dormiu do meu lado? Daí, acorda o irmão aí. Daí o cara gritou com ele, a culpa é tua. Foi tu que fez ele dormir, o pregador que fez, porque a pregação era entediante. Mas hoje eu sei que não é minha culpa.
Estamos falando sobre coisas muito importantes, muito práticas. Você viu que a gente fala, Deus então fala nos 10 mandamentos, é o que eu estava falando, né? Que é para trabalhar 6 dias, no 7º descansar. Claro, aí tem a igreja, que tem a lei do Antigo Testamento, então o judeu ele é assim. Mas Jesus veio e cumpriu a lei, daí ele começou a curar no sábado. E aí foi a maior discussão da Bíblia ali, Jesus sempre com esses fariseus que queriam que ele guardasse o sábado. E Jesus instituiu então o domingo, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, o verdadeiro descanso é em Jesus. Porque você pode trabalhar a vida inteira ou descansar a vida inteira, mas se não tiver em Jesus não tem descanso. O verdadeiro descanso é um homem, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. A preguiça você não vai ver mais. O medo de crescer, de prosperar, o medo de tomar posse. Você se contentou só com a libertação, mas há uma empresa lá onde você trabalha que precisa ouvir seu testemunho. O governo e o domínio que Deus deu para Adão, Adão perdeu para Satanás, Jesus reconquistou na cruz do Calvário. Toda a exousia, todo o poder foi dado a Jesus e Ele deu para a igreja. Agora vão e façam discípulos de todas as nações. Mas a promessa aqui é terra em que comerás pão, versículo 9. Quer ler mais sobre a terra boa? Você está chegando lá? Talvez a pregação de hoje vai te ajudar a amadurecer mais alguns anos. Porque o filho, enquanto for menor, não tem acesso à herança. Mas Deus quer dar a herança dele para você. Deus queria dar essa terra para esse povo. Então Ele manteve esse povo por 40 anos no deserto. Mas a terra é que comerás o pão sem escassez. Meu Deus, quem recebe essa palavra, feche teus olhos aí, que não tem escassez de pão nas nossas vidas. Abre teus olhos. Estão falando em tempestade, em chuva, em crise e ciclones. Mas sabe, quando eu estava preparando essa palavra, a nuvem da presença de Deus atormentou. Imagina uma nuvem, os soldados egípcios, mas ela estava protegendo o povo de Deus. Então você tem que crer que essas coisas que estão previstas e se virão, elas vão proteger o povo de Deus. Que você vai poder crescer no meio da... vai vir crise, mas você vai prosperar no meio da crise. Você vai crescer no meio da crise. Porque você está conectado com alguém que o mundo não está. E haverá a diferença entre o justo e o perverso. Terra que comerás o pão sem escassez, nada lhe faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e farto, agora eu vou falar com você que já está na bênção. Tem uns aqui que já chegaram na promessa. Cadê você? Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando, e tiver aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e te acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meu Deus, o próprio Deus sabe disso, que tem pessoas que Ele não pode dar, porque se Ele der, antes de provar, antes de trabalhar no coração dessa pessoa, quando ela tiver, ela vai trocar o Deus dos céus pelas coisas. Vai amar mais o ouro, vai amar mais o dinheiro. Amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Quando eu te der prata, ouro, casas, gado, porque é a promessa de Deus. Queremos isso, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, mas Ele será sempre nosso Senhor. Ele será sempre nosso Salvador. A palavra diz: os inimigos que tu está vendo hoje, nunca mais o vereis. Então para você, para finalizarmos aqui, para você que está achando estranho esse tempo de espera, esse tempo de deserto, você foi selecionado por Deus, você foi liberto por Deus, você é levado para um deserto para você conhecer mais a Deus, para Ele poder te colocar num lugar para você, porque se Ele coloca aquele povo direto, eles iam se contaminar com os deuses daquele povo, aí eles não iam implantar a cultura do reino. A cultura do reino de Deus. Você precisa conhecer, você precisa viver, você precisa experimentar. Precisa experimentar as palavras bases do Evangelho. É assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Todas as vossas necessidades sejam conhecidas do Pai. Sabe, Jesus veio. Como daí? Mas por que Ele vai sepultar no fundo do mar? Eu anotei aqui para você. Miqueias 7,19. Os inimigos que hoje está vendo não verás mais. Miqueias 7,19. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar.
O Senhor, quando a gente confessa os nossos pecados e deixa, Ele lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Sabe o problema é, você já foi liberto, já está andando com o Senhor, mas lá do Egito, as lembranças ainda estão com você. A tua mente ainda está lá. As acusações são as mesmas. A pessoa que convive com você já mudou, já se arrependeu, não é mais a mesma pessoa, mas você tem uma mente escrava. Não teve a metanoia, não teve a conversão, não teve o renovar da mente, você continua ainda acusando os pecados do passado. Então, quando alguém confessa o pecado e deixa, Deus pega nossos pecados e larga no mar do esquecimento. 1 João 9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda injustiça. Ele te perdoa. Quem é você para não perdoar? Então perdoe, seja livre. Não tenha essa mentalidade do passado, mentalidade de escravo. Enquanto você tiver a mentalidade do passado, tem coisa que tem que ficar para trás, tem coisa que tem que morrer hoje. No culto onde o Senhor está matando os teus inimigos, você não consegue avançar nessa nova caminhada, você não consegue cumprir princípios bíblicos, princípios financeiros da igreja, princípios de honra, princípios de lealdade. Não, eu aprendi diferente. Você está lá no Egito ainda, e talvez continue no deserto e vai continuar até você entender que é um novo ciclo, uma nova visão. Não tem como estar no novo com o pensamento do antigo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Então, meu irmão, tem coisas, é igual um móvel velho no centro da tua casa, uma estante toda velha que é lá do passado, e você ama olhar para ela e contar a história dela, mas ela já está cheia de cupim, está enfeiando a sua casa, enfeiando a sua vida, mas você mantém ela, bota fora, bota fogo, vai viver o novo de Deus. Mas a palavra para finalizar isso, como que Jesus venceu tudo isso? Colossenses 2,14, o que Jesus fez? Porque lá no Egito era o sangue do cordeiro, agora a gente vai ir para a parte da ceia. Lá no Egito era o sangue do cordeiro. Aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz, há um conceito teológico, que o povo de Deus foi batizado nas águas do Mar Vermelho. Passou no meio das águas, era escravo, batismo. Foi batizado no rio. Nós, como cristãos, Jesus na cruz nos liberta. Quem crer e for batizado será salvo. E eu pergunto, você já é batizado? Você já desceu as águas do batismo? Quem crer e for batizado será salvo. O Renan já está preparando o batismo da igreja. Logo em seguida nós vamos anunciar o próximo batismo. E você vai poder ser batizado. Você foi batizado no sangue de Jesus, já recebeu do sangue, já come do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. Mas você precisa fazer isso publicamente. Ser batizado, o sorrisão do Renan. Procura aquele homem, você quer se batizar? Ele já vai montar um grupo, a gente já vai providenciar o batismo. Glória a Deus. E você será batizado. Que Jesus aqui, sabe? A Bíblia diz em uma passagem: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Sofismas são pensamentos errados, aquilo que é errado que você tem como certo, nas questões de fé. Você acha que é certo fazer aquilo, e você faz, e não consegue sair da sua cabeça. É uma mente lá do Egito ainda, uma mente do deserto. Você entrou na terra prometida, agora não consegue plantar, esperar o tempo da colheita, come a semente, é uma confusão. A terra não prepara a terra. Então até para entrar na terra da promessa, Deus precisou de 40 anos. Não é que Deus precisou, o povo precisou para aprender. E a maioria não aprendeu e morreu no deserto. Só 2. E só os que nasceram no deserto. Os que foram libertos morreram no deserto. Cuide, tome cuidado, irmão, irmã. Você foi liberto em orgulho da tua libertação? Vem andar com Deus. A maioria daquela geração morreu no deserto. Qualquer problema eles queriam voltar. Eles queriam voltar para o Egito. Murmuravam por tudo. Rejeitaram, bateram em Jesus. Porque aquela fonte era Jesus, era para falar com ela, eles bateram. Então morreram. Então a geração da libertação morreu. A geração que nasceu no deserto. Foi assim: com mar calmo não se forma bons marinheiros, irmãos. Então o Tiago, o apóstolo, diz lá no livro de Tiago: tenham por alegria o passar pelas provações. E eu não vejo essa alegria nos crentes, eu vejo eles tristes quando está na luta, quando está na briga com os irmãos, eles estão sempre tristes. Mas o Tiago diz: tenham por alegria, vocês estão sendo aperfeiçoados, estão na escola do Senhor, estão sendo preparados para serem colocados na terra. Então a geração que nasceu na escassez, que nasceu no deserto, ela seguiu a voz de Moisés, de Josué, e conquistou a terra prometida. Uma terra, várias terras, lutas e guerras. A primeira era só marchar, obedecer, que as muralhas caíram.
outras eram com espada, outras, muitas guerras para conquistarem as terras. E você quer que Deus te dê de graça. Você está sendo na igreja preparado para guerrear por aquilo que Deus já te deu. Você tem que guerrear por isso. Você tem que lutar por isso. Sabe dos cursos, eu estava perguntando para o Pedro, nos cursos no quartel, tá? O curso do quartel ali, você vai para o quartel, você é um menino, 18 anos, vai para o quartel. Alguém vai para o quartel esse ano aqui agora? Vitor. Levanta em pé aí, Vitor. Esse é o Vitor. Olha que olhar lindo e sorridente. Senta. Obrigado. Vocês vão ver depois do campo. Eu não sei o que eles fazem lá. Eu não fui. Mas eu sei, na verdade. Mas uma vez eu fiz uma comparação, isso não é novo. Eu já fiz uma vez com o Júlio, lembra que ele era cabeludo e andava assim? E quando voltou do exército, voltou assim. Porque é muito sofrimento lá, parece que eu fico 6 dias sem dormir. 6 dias sofrendo no campo. Eu sei o teu também para terminar, mas eu quero finalizar isso aqui que é muito importante. Ela está desesperada dizendo amém, termina pastor, amém, termina pastor. Estou terminando, pessoal. Mas isso aqui é boa para você. Nos cursos, para graduar qualquer ser humano na área do militarismo, vai ter o campo. Precisa levar o pessoal para o deserto. Tá o mais conhecido no Brasil, o mais desejado pela grande maioria dos policiais é o tal do caveira, o BOP, trabalhar no BOP. Força de elite, osso duro de roer, aquela coisa lá. Quem já olhou o filme do BOP? É aquela realidade do Rio de Janeiro. Tem que olhar, crente, tem que olhar para ver a maldade humana. A gente não vai bancar uma de inocente, vai olhar filme de terror, não quer olhar filme de polícia. Filme de terror é do diabo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O inimigo se alimenta com teu medo. E quando você está olhando um filme de terror, você está tendo medo na tua casa, nas tuas crianças, e o diabo entrou ali. E daí está acontecendo coisas, você não consegue dormir, filhos, tem coisa acontecendo, e você não sabe que é o filme de terror, que você está dando autoridade para o diabo na tua vida. Não, o conselho que a gente dá como igreja, tá? Ah, tem lei? Não, é o conselho, não olhe filme de terror, tá? Mas falando sobre o curso do BOP, diz que as pessoas morrem lá, ficam dentro da água, lá 4 dias dentro da água gelada, não sei aonde, para passar no teste. Se passar, vai ser caveira. Aí faz uma tatuagem de caveira aqui no peito. E a caveira. E é os caras respeitados das polícias. Aí Deus pega o povo, escravo, e diz assim, vou levar vocês para o campo. E leva para o deserto. E deixa passar, e deixa ter fome. Tá, mas no curso do BOP morre gente. No do Senhor morreu toda a geração, só sobrou 2. Você quer ser do Senhor, quer ser do exército do Senhor? Ah, os apóstolos morreram? Só sobrou um, João. Todos foram mortos. Deus chama todos. E vocês estão dispostos a morrer pelo teu nome? Estamos, então vem. Quer ser crente? Quer tomar do sangue? Esse sangue é alguém que morreu por você. Ele veio para, não deixou de ser um campo, ele veio para esse campo. Senhor, pode subir minha esposa, pode subir o louvor. Via uma cadeia preparada para nós, uma penitenciária, o inferno. Para todos que Deus fez para os diabos, não foi para o ser humano. Mas como Adão, o pai de todos, entregou para o diabo o controle das coisas, então o inferno passa a ser agora habitado pelos desobedientes. A descendência de Adão. Todos que nascem, só não fazer nada que teu lugar está lá. Agora, se aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, tu torna-se filho de Deus e o teu destino é outro. É isso que a Bíblia diz. Quem tem o filho tem a vida eterna. Quem não tem o filho não tem a vida eterna. Então, como estávamos todos condenados, é o que a Bíblia diz. Jesus, sabe a profecia de Isaías no capítulo 6? Que ele vê a conversa nos céus e ele diz... A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há quem diga que aquela reunião nos céus, Jesus está lá e Jesus diz, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus desce a essa terra. E ele vem, e ele faz amigos, faz discípulos. Mas ele veio com um propósito, salvar toda a humanidade. Salvar todos que crescem nele. Mesmo que para isso o melhor amigo o negasse, que não conhecia ele. O outro amigo o vendesse, o traísse. E esse foi Jesus, veio a essa terra. E ele só poderia salvar se ele não cometesse nenhum pecado. E se ele ainda derramasse todo o sangue dele. Porque cada gota de sangue era por um ser humano. Então Jesus reúne os discípulos. Coloque-se em pé, a igreja do Senhor. Na noite que ele foi traído. A Bíblia fala desse jantar, da ceia do Senhor. Ele pede aos seus discípulos, vão na frente e anunciem que eu estou chegando, preparem um lugar. Prepararam um lugar. Jesus estava ali com seus discípulos. E no momento de comer, ele pegou o pão em sua mão. Ele disse, esse é o meu corpo que será moído por vós. De semelhante modo ele pegou o cálice. E ele disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Sangue que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Todas as vezes que vocês comerem o pão, toda vez que vocês tomarem o cálice, anunciai que eu voltarei. Então, é um mandamento dado por Jesus, como minha esposa estava orando desde o princípio do culto. Fazer a ceia é um mandamento que todas as igrejas cristãs em toda a terra repetem mensalmente. Comer do corpo, tomar do sangue, para a purificação dos pecados. Jesus fez isso na Páscoa, e ele disse que o cordeiro, lá do Egito, lá onde passaram o sangue do cordeiro na porta das casas, salvou as pessoas da morte. Agora o sangue dele para nos salvar da condenação eterna. Como você está com Deus? Eu quero fazer uma oração antes, porque nós queremos que todos tomem a ceia. Só não é para tomar da ceia quem não sabe discernir o corpo, quem não sabe que Jesus é o dono da igreja, quem não faz parte de um corpo de Cristo. Se você faz parte da igreja, seja desta ou de outra igreja cristã, você pode tomar a ceia, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue da cabeça tem poder sobre o seu corpo. Então o sangue de Jesus, então seja corpo da igreja. Você decidiu, você está visitando, você é de uma igreja, você pode tomar a ceia com a gente. Você decidiu aceitar Jesus hoje como teu Senhor e Salvador, você pode tomar a ceia conosco. Você estava afastado dos caminhos de Deus, mas você hoje decidiu reconciliar com Deus, você pode tomar a ceia. Quem toma a ceia indignamente, toma para sua própria condenação. Indignamente não é porque você está num ou no outro pecado, irmão. Eu respeito a cultura de algumas igrejas, mas o que a Bíblia quer nos dizer é não discernir o corpo. É não saber que Jesus, o único homem que nunca pecou, morreu por nós, pecadores. Então você precisa se arrepender, jogar no mar do esquecimento os seus pecados, suas práticas pecaminosas. Lembra que eu falei que seriam sepultadas hoje? Eu pedi para projetar um versículo, diz que Jesus encravou na cruz toda a cédula de dívida que havia contra você. Ele triunfou sobre o mal, os expôs sobremaneira. Jesus encravou na cruz do Calvário a nossa dívida. Hoje somos livres porque um justo morreu por nós injustos. Então não é justo que alguém tome a ceia porque é justo. Nós somos injustos, por isso tomamos a ceia do justo. Ele morreu por nós. O que ele dizia, o conselho dele que fica para nós: mas irmão, vá e não peque mais, tenha poder para vencer o pecado. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós oramos, Pai, primeiramente por aquele que quer reconciliar com Deus. Se você estava desviado dos caminhos e quer reconciliar, levante a mão aí agora, nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor Jesus te aceita de volta. O Senhor Jesus, Ele não rejeita nenhum. Ele disse no início do culto: e a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que me deste. Também aquele que queira receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos estão de olhos fechados. Se você quer levantar a sua mão agora para receber Jesus a primeira vez como teu único Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora. Levante sua mão agora. Tem mãos levantadas. Eu creio sim na reconciliação, e Jesus te aceita como Ele se torna teu Senhor e teu Salvador. Depois nos procure para orar em particular. No culto da ceia, o importante é que todos participem da ceia, é que todos desfrutem do poder do sangue de Jesus, e que nossos pecados sejam jogados no mar do esquecimento, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Você está livre? Você é livre para ceiar. Vamos ter que fazer grupos. Vamos fazer grupos de 10 ou 15 pessoas. Se reúnam aí na sua casa, também reúna a sua família. Esse é o momento da ceia. Isso, faça um grupo, se vire ali. Esse é um momento muito lindo da igreja, é um momento de triunfo, onde o sangue de Jesus é relembrado, o poder do sangue de Jesus é revivido pela sua igreja, pela sua noiva reunida nessa noite. Vamos cantar essa canção enquanto é distribuída a ceia. Não come, não tome até, não come, não tome até que todos recebam. Quem tu és, ao som da sua voz, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, nossos corações queimam de amor, e ao partir
Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus. Está toda a igreja, Senhor Deus, com o pão, com o cálice que representa teu sangue. Queremos renovar a aliança que temos contigo para sempre, Senhor Jesus. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos a tua igreja. Que o Senhor possa continuar governando, que não façamos a nossa vontade, mas a tua vontade. Quando estivermos no deserto, saberemos que o Senhor está nos ensinando a fazer a tua vontade. O Senhor venceu a morte, o inferno, venceu o mal, venceu as enfermidades. Nós também podemos vencer. E agora, revestidos nessa aliança, como igreja, nós desfrutamos, Senhor Deus, das bênçãos decorrentes da aliança com Cristo, a nova e eterna aliança. Em nome de Jesus, e amém. Pode comer do pão, tomar do cálice. Senhor, e muito digno de